Olá, pessoas! Hoje eu vim falar sobre um livro que eu gostava muito e, infelizmente, se tornou chato. Hoje eu quero falar sobre Zodiac Academy. Eu quis falar um pouco sobre esse livro, na verdade essa saga, aqui porque ela ficou bem famosa no TikTok. Eu vi várias pessoas comentando, teve bastante hype, né, com aqueles queridinhos do TikTok. Ele tá disponível no Kindle Unlimited de graça, em inglês, que é a versão original, mas infelizmente eu tenho umas opiniões um pouco controversas sobre esse livro. Então vamos começar pela sinopse. Para quem não conhece, Zodiac Academy é uma saga em que você tem as duas principais, que são irmãs gêmeas do signo de Gêmeos, que é a Tori e a Darcy. E elas são muito pobres aqui no mundo humano. E simplesmente aparece um cara na porta da casa delas falando: Ah, vocês são Fei, né? Que nem eles falam. Vou usar esse termo porque, como não teve tradução exata desse termo, não tem tradução oficial ainda desse livro, vou usar o termo como é que eles falam em inglês. Mas eles falam: Ah, vocês são Fei, vocês precisam ir pro mundo dos Fei pra. Como elas são herdeiras do trono do Savage King, que nem eles falam, vocês precisam ir lá e aí vocês vão ter duas opções. Ou vocês baixam a cabeça para uns herdeiros de um conselho que destronou esse Savage King muito tempo atrás, quando o cara ficou louco. Ou então vocês vão virar as herdeiras e serem rainhas da porra toda. Elas aceitam ir pro mundo dos Fae, porque a vida delas daqui é uma merda. E elas acabam fazendo isso mais pelo dinheiro. Falam, ah, legal, né? Beleza que o mundo tem magia, tudo, mas a gente quer, na verdade, viver no bem bom. A gente quer o dinheiro da família real, da monarquia, né? Só que elas só vão conseguir ir pra ter todo esse dinheiro, realmente virar monárquicas, se elas conseguirem estabelecer o poder delas, terem apoio, né? E conseguir destronar, então, os herdeiros do conselho, o conselho em si, né? Uma coisa que eu gostei muito desse livro é que esse lance de você ser fei significa que você tem vários tipos diferentes de magia. É meio que um combo, né? Você tem a sua ordem, que é como se fosse o tipo de criatura que você é. Então tem sirens, tem lobisomens, vampiros, dragões, né? Os draconianos. Tem até leões da montanha, sei lá, qualquer tipo de bicho, de animal, de shapeshifter que você pode pensar, existe nesse livro, que são as ordens. E além das ordens, a pessoa ela é capaz de ter magia, como se fosse uma magia elemental, assim, né? Pensando em Avatar, é como se fosse uma dobra de elementos. E isso vai se basear dependendo do signo que você é. Então, se você, por exemplo, as meninas são de Gêmeos, que é ar, teoricamente elas só poderiam comandar, manipular o ar. Se a pessoa é do signo de Sagitário, é fogo, que é um elemento natural dela. Porém, quanto mais poderosa a pessoa é, mais elementos ela é capaz de manipular, vamos dizer assim. Então, você tem esses herdeiros do trono, que são os meninos que são filhos dos caras, dos representantes desse conselho que destronou o rei. E eles são super poderosos, são os descolados, né? E aí vira aquele famoso livro de. Não exatamente high school, porque eles já são maiores de idade, mas como se fosse um high school de bullying, porque eles começam a tentar fazer com que as meninas desistam de se ingressar na academia, na Zodiac Academy, para elas não serem capazes de se desenvolverem e de conseguirem o trono, porque eles têm medo, né? É uma ameaça para eles, tudo. Enquanto que as meninas precisam passar por todo aquele bullying, por todo aquele alvoroço da academia, porque elas querem o dinheiro, elas querem ter uma vida boa, virando monárquicas, né? E, basicamente, a dinâmica do livro é mais ou menos essa.
particularmente, é uma história muito interessante quando você for parar pra pensar. Eu já li outros livros dessas duas autoras, que são irmãs, que é a Caroline e a Suzane, e, francamente, eu acho uma leitura legal. Elas colocam bastante itens de humor, umas coisas meio aleatórias, mas eu acho que isso que torna engraçado, né? Esse surto literário de ter, às vezes, umas coisas nada a ver, de ter uns personagens completamente aleatórios. Eu acho engraçado. Porém, e por isso que eu gostei muito dos primeiros livros. Os livros, eles não eram tão grandes. Porém, eu não sei se é porque começou a fazer muito sucesso ou as meninas foram começando a ficar muito empolgadas, mas assim, a trama em si ela não é tão complexa para ser carregada por tantos livros. Infelizmente, eu acho que só vai acabar no 9º livro, que vai lançar acho que esse ano, e não precisava de tantos livros por uma trama assim. Tem toda essa disputa, tem um vilão, eu não vou dar muitos detalhes para não dar spoiler para quem tá afim de ler, mas basicamente tem uma ameaça sobre uma outra criatura que são. Não lembro agora o termo exatamente, eu não sei se são ninfas, alguma coisa assim, mas você tem esse tipo de criatura que elas não são não são fei, e por conta disso tem toda uma treta de anos atrás, toda aquela história de tempos antigos, e enquanto isso, tem todo o rolê da academia acontecendo, você tem romance, ele é uma fantasia com romance, com bastante romance. Então, é muito dramático, porque no começo parece que vai ter um pouco de triângulo amoroso, depois não, e aí fica naquele enemies to lovers. Tem relações proibidas que eu particularmente eu detesto, que é essa questão de dinâmica de aluna e professor, né, que um dos pares românticos de uma das meninas, porque você tem bastante pontos de vista nesse livro, tanto dos meninos quanto delas, e uma das meninas, o par romântico é o próprio professor, e eu francamente não gosto muito disso, por mais que seja, maior de idade, essas coisas assim. E eu sei que é uma dinâmica que essa autora, né, uma das duas autoras, essa autora gosta bastante, porque eu já li outros livros dela e ela faz isso nos outros livros também. Então, tem esses motivos que, francamente, acaba me deixando um pouco desanimada. E tem essa questão de que, tipo, não precisava, já deu. Pra que 9 livros? Não é uma trama complexa, não tem tanta coisa. E, francamente, parece muita encheção de linguiça, muito má comunicação, porque basicamente todo o BO dos casais e da maioria das pessoas daquele livro é má comunicação. É um absurdo de má comunicação, de má interpretação, para conseguir fazer carregar a trama por tanto tempo. E assim, dessas autoras, eu não sei se é essa questão comercial, se é a questão delas estarem muito animadas, porque eu já li outras sagas e as sagas delas não costumam ser tão longas. Geralmente tem aí uns 4, 5 livros no máximo, e a gente sabe que, como eu comentei, que o Zodiac Academy tá indo pro 9º, e se for pensar assim, pro 10º, porque tem spin-offs, tem livros, tem livrinhos não oficiais, tem um livro aí no meio sobre outros personagens, que assim, não precisava. Elas criaram esse universo e elas já tinham escrito outras sagas finalizadas desse universo antes de Zodiac Academy, tanto que tem uma finalizada e uma não, que são mais curtas e que particularmente eu gosto muito mais. É sobre a penitenciária de Darkmoor, e o outro é Ruthless Boys of Zodiac, que acho que foi a primeira dela. Elas têm tramas bem diferentes, apesar de ser desse universo. Alguns personagens, eles aparecem um pouco assim em Zodiac Academy, mas é outra vibe, e como eu falei, né, são bem menores, tem toda essa dinâmica delas de ser um pouco de humor, de ter fantasia com romance, mas, diferente de Zodiac Academy, eles são Reversed Harem. Então, se você não gostar muito disso, eu não aconselho. Mas, particularmente pra mim, eu acho que são livros muito melhores e muito mais bem escritos e explorados do que Zodiac Academy, porque os livros de Zodiac Academy, gente, começam a ficar, assim, um absurdo de enormes. Eu não sei se é a partir do 4º ou 5º que os livros são, assim, um tomo gigantesco. Parece que, sei lá, o Brandon Sanderson escreveu aquilo, porque é gigante e não tem necessidade. Assim, já tá todo mundo cansado, acontece um monte de coisa.
E aí parece que também pra carregar a trama começam a colocar muitos personagens secundários, a dar muita importância pra personagens secundários pra você ter tramas paralelas assim, pra conseguir ter uma trama tão grande, porque se for só focar também nos principais, não tem nem sentido, porque não daria tanta história assim. Então, assim, gente, o meu veredito é um livro bom? É. Vale a pena ser lido? Depende pro que você quer. Se você tá com muito tempo livre, se você tá com muita curiosidade pra saber como não é um dos melhores livros, definitivamente, de fantasia que eu andei lendo. De novo, eu não sei se é uma problemática delas porque fez sucesso, ou se elas estão animadas, ou até por ser self-publishing, né? Eu não sei se, sei lá, foi uma onda que isso tem. Eu acho que assim, isso tem acontecido muito com escritores americanos desde a pandemia, que a galera começa a encher linguiça e começa a aumentar muitos livros. Tem outra trama completamente diferente dessa que eu li e que eu literalmente abandonei, quase como eu estou fazendo com Zodiac Academy, porque não tinha, de novo, não tinha trama suficiente pra carregar em tantos livros, e a mulher já tava indo pro 10º livro dela. Então, assim, não precisa, e eu acho, pelo menos, que você tem que pensar muito se você quer ler esse tipo de livro, porque existem muitos livros melhores por aí, e que não são tão grandes assim. Se você tem curiosidade, ou então, se você tem interesse até pelas autoras, eu recomendaria você até começar a ler por outros livros delas. Elas têm umas sagas muito legais. Tirando Darkmoor Penitentiary, todas as outras elas já são finalizadas. E é isso. Eu acho que esse é o meu veredito. Que tudo depende. Eu só quis fazer mais um desabafo, porque eu notei que isso estava acontecendo não só com essa saga, mas com outras. E tá me cansando. E eu queria trazer um pouco desse ponto aqui, porque eu vi muita gente no TikTok falando bem, muita gente dando hype, e eu acho que assim, beleza você gostar do livro, beleza você recomendar para as pessoas, mas não acho que vale tanto hype assim desse livro que nem as pessoas estão jogando. Então era mais um aviso aí, caso a pessoa não queira perder tempo lendo 560 mil livros e nem sabendo se vai gostar muito ou não. Eu vou continuar lendo porque eu quero saber como acaba a trama e eu curto um pouco os livros, mas eu confesso que os últimos livros eu li bem arrastado, porque ninguém merece. Então é isso, gente. Até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer comentário ou recomendação pode deixar aí embaixo. E eu trago mais coisas sobre livros na próxima. Um beijo!